estou muito ansioso para poder ver um confronto, né? Um debate entre o Honório Cutani, esse grande feiticeiro de Moçambique, e o apóstolo Pedro Aleixo, ou com o apóstolo do Azir. Estou ansioso para ver um confronto aí desses grandes feiticeiros mágicos dessas igrejas em Moçambique para enfrentar os apóstolos profetas Caco Filipe em Moçambique, né? Até o momento isto não foi possível. Eu penso que o apóstolo do Azir teve um problema com a sua internet. Eu vou aguardar o apóstolo do Azir retornar, até porque eu tenho outras perguntas para fazer ao apóstolo do Azir. Enquanto que o apóstolo do Azir retorna, eu gostaria de dizer que aqui no Brasil, de igual modo, a mensagem está avançando. Claro, é Deus que conduz todas as coisas. O Brasil é um país continental e há irmãos que acreditam no profeta Caco Filipe em quase todos os estados do país, né? E nós temos, então, irmãos espalhados no Brasil inteiro, e certamente outros irmãos e irmãs que ainda estão presos nas igrejas virão para a mensagem do profeta Caco Filipe, que é o clamor da meia-noite. Enquanto o apóstolo Azir retorna, eu gostaria de ir para o assunto, né? Que é o altar de Atos 19, 19. Por que o altar de Atos 19, 19? Nós dissemos ontem que não eram livros de magias tradicionais que foram queimados no altar de Atos 19, 19. Nenhum judeu poderia ter esses livros na sua casa. Isso era proibido. De acordo com Deuteronômio, capítulo 13, versículo 18, foi proibido um judeu ter livros de magia na sua casa. Então, os livros de magias de Atos 19, 19, tratava-se de versões dos livros dos profetas, explicações de rabinos para aquilo que os profetas haviam dito, livros que explicavam o que Moisés tinha dito, o que Isaías tinha dito, o que Jeremias tinha dito. Eram livros que explicavam a mensagem dos profetas. Livro de sacerdotes, né? E os sacerdotes não podem escrever um livro. Não pode. Apenas os profetas mensageiros e os escribas, que são servos de Deus, podem escrever. E é dito que os escribas não escreviam por conta própria, não eram imaginações, não eram suas interpretações da história, mas os escribas escreviam exatamente o que estava acontecendo em Israel por meio dos profetas de Deus ou por meio dos reis de Israel. Penso que no livro de Esté, no capítulo 12, no versículo 23, é dito que o rei se sentava e então os escribas se sentavam na frente do rei e eles iam escrever. Os escribas escreviam as histórias dos profetas de Deus, aquilo que os profetas tinham feito na terra, ou as histórias dos reis de Israel, mas isso era uma coisa solene, era uma coisa muito séria, e os escribas sentavam-se lá para escrever. Penso que está em Esté, capítulo 12, versículo 23, os escribas escreviam na presença dos reis. No entanto, eu gostaria também de ler aqui no livro do profeta Caco Filipe, estou ainda aguardando o apóstolo do Azir retornar, Caco 57, versículo 10. O profeta diz, mas quais são então estes milhares de livros que foram queimados desde Atos 19, 19? Deixa eu adicionar aqui o apóstolo do Azir. Ok, apóstolo, o irmão está de volta. Eu já estou aqui no tema, apóstolo Azir, porque o irmão teve uma queda de internet, mas já vou passar a palavra para o irmão. Eu estava dizendo, quando o irmão estava fora, que nós aqui no Brasil, principalmente eu, estou ansioso de ver esse feiticeiro Honório Cutani, Higino Calu e os grandes feiticeiros de Moçambique enfrentar os apóstolos do profeta Caco Filipe em um debate público, ao vivo, para que toda a terra saiba que eles são simplesmente ladrões na colheita de Deus. Agora, às vezes eu me pergunto, irmão do Azir, por que o Honório Cutani ainda não aceitou um debate com o apóstolo Pedro Aleixo ou com o apóstolo do Azir? Eu penso que tem possivelmente dois motivos. Ou é medo dos apóstolos de serem envergonhados publicamente, e aí fica feio para ele na frente dos seus fiéis ser envergonhado, ou então é orgulho. Se não é medo, é orgulho. Mas Honório Cutani, Higino Calu e todos esses feiticeiros em Moçambique, assim como esses feiticeiros no Brasil, até então eles têm demonstrado apenas sinal de medo e de fraqueza, né? Tem quase, penso que 9 anos que o apóstolo André Lima prega a mensagem do profeta Caco Filipe no Brasil, e os grandes pregadores aqui, como o senhor mesmo citou, Joaquim Gonçalves
penso que é o maior deles, César Augusto, Sebastião Machado, Febrônio, Raimundo Maia, Vanderlei Pereira de Lemos, Osmar Rodrigues e dentre outros aqui no Brasil, nunca tiveram coragem de enfrentar o apóstolo André Lima nos debates. Por quê? Ou é medo de ser envergonhado e ficar feio para eles diante dos seus fiéis beranamistas, ou é orgulho, né? Se acham muito grandes, se acham os intocáveis, né? Eu penso, apóstolo Doazi, que é mais fácil nós conseguir falar com o presidente da República, porque aqui no Brasil, se nós for para a porta do palácio, onde o presidente passa, ele para lá para falar com seus apoiadores. Se nós for para lá conversar com o presidente, é possível nós conversar com ele. Mas eu penso que é quase impossível um discípulo de Cacô Felipe falar com um pastor branamista. Eu não sei aonde esses homens se escondem, porque ninguém vê esses homens no Brasil. De repente, o Brasil ficou tão grande assim que ninguém encontra esses pastores branamistas em lugar nenhum. Agora, eu gostaria de falar com o apóstolo Doazi. Eu quero concluir aqui, apóstolo Doazi, para nós entrarmos no tema. Eu estava lendo aqui Cacô 57:10, né? O profeta diz: mas quais são, então, esses milhares de livros que foram queimados desde Atos 19:19? O profeta diz, havia duas categorias deles. Não era livro de feitiçaria, de bruxaria, e feitiçaria tradicional, não é? Simplesmente Deus os chama de livros de magia. Por um lado, o profeta diz, eram os livros chamados livros apócrifos, e por outro lado, os livros chamados Talmudes. E os Talmudes aí eram livros de rabinos, né? De rabinos que iam explicar o que os profetas haviam dito. E por outro lado, eram livros apócrifos, livros que falavam de um profeta, ou livros ditos inspirados, que traziam até mandamentos, né? Mas eram apócrifos porque não vinha de Deus por meio de um profeta mensageiro, que são os livros dos sacerdotes, rabinos e muitos outros livros evangélicos da época. Os livros apócrifos eram livros de caráter profético, de inspiração divina, ou levando nomes de profeta que realmente não são. Digo bem, realmente não são. E entre os livros apócrifos do Antigo Testamento, retive um. Há dezenas, mas eu retive um. O livro de Baruque, o filho de Nerias. Trata-se, na verdade, de Baruque, o companheiro do profeta Jeremias. Tinha escrito um maravilhoso livro, mas este livro devia ser queimado em Atos 19:19. Porque ser companheiro, ou filho, ou discípulo de um profeta, isto não vos dá o direito de escrever um livro. E por melhor que seja este livro, deve ser queimado sobre o altar de Atos 19:19. Então, quando a mensagem chegou, apóstolo Doazi, o nosso espírito se abriu, o nosso entendimento se abriu para entender que ou é um profeta que escreve, ou é um escriba de Deus que escreve, porque de fato Jesus Cristo, em Mateus capítulo 23, diz que ele enviaria profetas, ele enviaria sábios, e ele enviaria escribas. E hoje os escribas têm o nome de jornalista, aqueles que escrevem a história. E um jornalista que não toma nenhum partido, ele é imparcial. E ele simplesmente relata o que está de fato acontecendo no mundo no seu tempo. Ele pode ser um escriba de Deus. E aquele relato dele vai ficar para gerações futuras, não é? Então você vê, apóstolo Doazi, que sacerdotes desde muito tempo, não é de agora. Por exemplo, até mesmo o Baruque, filho de Nerias, escreveu um poderoso livro, talvez um bom conteúdo, talvez o conteúdo do livro de Baruque superava o conteúdo do livro de Jeremias. Mas esse livro de Baruque, ele foi queimado lá no altar de Atos 19:19, porque quando perguntaram, esse Baruque, quem era? Ah, Baruque era discípulo de Jeremias. Não, Baruque não pode escrever um livro. Ele não pode, ele não é um escriba de Deus, ele não é um profeta mensageiro, ele não pode escrever um livro. E o livro de Baruque, que foi amigo íntimo, companheiro do profeta Jeremias, e penso, apóstolo Doazi, que foi até mesmo esse mesmo Baruque quem era o escriba de Jeremias, que escreveu o livro de Jeremias. Eu penso que eu tenho aqui a referência, para as pessoas que estão nos assistindo possam confirmar, é Jeremias 36:32. E Jeremias tomou outro livro e deu a Baruque, o filho de Nerias, a escrever. E ele escreveu da boca de Jeremias todas as palavras do livro que Joaquim, rei de Judá, e muitas outras palavras semelhantes foram adicionadas a eles. Quem escreveu para Jeremias foi Baruque. Mas Baruque achou que, por ele ser tão importante assim, ele também poderia fazer o próprio livro, né? E depois você vê isso também
no tempo de Paulo, o profeta vai falar em Cacô 57:12, o Barnabé também escreveu um livro, né? Não satisfeito com apenas Paulo ter recebido a revelação de Jesus Cristo, e quando se fala de Barnabé, não diz Paulo e Barnabé, apóstolo Azi. Se fala Barnabé e Paulo. Todas as vezes que vai falar, fala Barnabé e Paulo. E os apóstolos, lá em Atos 14:14, Barnabé e Paulo, e Barnabé e Paulo, e Barnabé e Paulo. Paulo estava em segundo. Penso que Barnabé pensou, eu sou maior do que Paulo, ou eu sou igual a Paulo. Eu e Paulo somos as mesmas coisas. Eu e Paulo somos dois homens de Deus. E eu também posso escrever. Se Paulo escreveu 14 cartas, por que eu, Barnabé, que vem primeiro do que Paulo, não posso escrever? Mas Barnabé estava errado. A epístola de Barnabé também foi para o altar de Atos 19:19. Mas, apóstolo Azi, gostaria de voltar a palavra para o irmão, para que o irmão nos explicasse em detalhes a respeito disto, sobre os livros que foram queimados em Atos 19:19, e quem são esses livros hoje, que também devem voltar ao altar de Atos 19:19. O apóstolo está com a palavra. Muito obrigado, precioso apóstolo Teotamar Costa. Respondendo essa questão, eu gostaria de dizer que os livros que foram queimados em Atos 19:19 eram livros que eram considerados sagrados e que poderiam conter uma inspiração de acordo com eles, mas eram livros escritos pelos sacerdotes para explicar o que os profetas fizeram. Mas nenhum livro deve ser escrito para poder explicar ou interpretar ao que o profeta mensageiro pregou ou disse em seu tempo. Assim, por exemplo, quando Baruque, o filho de Nérias, escreveu um livro para explicar o que Moisés disse, aliás, para explicar o que Jeremias disse, aquilo estava errado. Porque somente Jeremias, quem tinha chamamento e comissão e que tinha direito para escrever um livro ou para dizer a quem devia escrever o livro. Por essa razão que lá, então, em Jeremias 36, quando o rei Joaquim queimou o primeiro livro do profeta Jeremias, então Deus disse ao Jeremias para escrever o outro livro. Então Jeremias chamou Baruque para escrever o livro, mas isso porque Baruque sabia escrever, então isso não lhe daria direito para também escrever um livro. Assim como Barnabé, por ter andado com Paulo, isso não significa que ele tinha direito para escrever um livro, porque Paulo, quem tinha chamamento e comissão, ao caminho para Damasco, em Atos capítulo 9, versículo 1 a 5, é Jeremias quem teve chamamento. Está escrito que antes da sua formação no ventre da tua mãe, eu te escolhi, em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Agora, apóstolo, estes livros que foram queimados em Atos capítulo 19, foram livros preciosos e que as pessoas poderiam ter em suas casas. Livros maravilhosos aos olhos nus, livros bonitos, livros que poderia talvez conter uma melhor informação do que talvez o livro de Jeremias. Mas os apóstolos disseram, não importa de quem é este livro, se é de um sacerdote, deve ser queimado. Então, todos os livros apócrifos, assim como o Talmud, todos foram queimados diante do povo. Todos foram queimados de todos aqueles que vinham e ouviam as pregações dos apóstolos, que também tinham esses livros nas suas casas, eles traziam para entregar e eles queimavam esses livros. Agora, apóstolo, gostaria de dizer que a humanidade precisa saber, hoje, existe um problema no meio dos branamistas. Por exemplo, quando eu acreditei na mensagem do clamor da meia-noite, a mensagem pregada pelo profeta Cacô Filipe, todos os livros dos líderes religiosos que eu tinha na minha casa, eu os queimei. Ninguém queimou os meus livros. Fui eu quem queimei os meus livros. Fui eu quem queimei a minha falsa versão da Bíblia para substituir com a verdadeira Bíblia. Agora, as pessoas hoje, os branamistas, dizem que não, o irmão Branham usou a versão King James, mas Cacô Filipe não é discípulo de William Branham. Um profeta não é discípulo do outro profeta. Paulo não era discípulo
de Jesus. Paulo era um mensageiro profeta para o seu tempo. Jeremias não era discípulo de Isaías. Por isso que mesmo quando Moisés escreve Êxodo capítulo 20, não matarás, ele não estava a dizer a Elias que matou 450 profetas de Baal. Por isso, as pessoas precisam compreender isso. Nós hoje podemos ver que um pastor branamista lê a mensagem do profeta Branham, que diz que a teologia do diabo Satanás, mas ele na sua casa pode ter o livro de um líder religioso, teólogo. Ele na sua casa pode estar a ler uma Bíblia, versão falsa, traduzida por teólogo, que está cheia de teologia. Você vê, e hoje eles pregam nos seus tabernáculos. Hoje os líderes religiosos pregam nas suas igrejas. Os discípulos de Cacu Filipe queima a Bíblia, Cacu Filipe queima a Bíblia. Como se fosse que eles viram Cacu Filipe a queimar a Bíblia. Célio Saldanha chegou a dizer isso, Cacu Filipe queima a Bíblia. Eu lhe disse, mostre-me uma evidência aqui no Facebook agora clara, a mostrar que Cacu Filipe a queimar a Bíblia. Ele não conseguiu mostrar isso. Você vê, eu não queimo a Bíblia de ninguém, mas é aquele que acredita na mensagem do profeta Cacu Filipe, que queima a sua falsa Bíblia para substituir com a verdadeira Bíblia. Porque se a teologia é do diabo, eu não posso acreditar que um teólogo possa traduzir a Bíblia. Assim como se o curandeiro é do diabo Satanás, não posso acreditar que um livro, seja ele que fala de Jesus, ou seja, ele tenha um entendimento da língua portuguesa e pega uma Bíblia em francês ou em inglês e traduz para português. A partir do momento em que ele é curandeiro, eu não acredito que o curandeiro é de Deus, nunca acreditarei na tradução da Bíblia que ele vai fazer. Assim, nós podemos ver que mesmo a Bíblia mostra, Paulo chegou a dizer isso em 2 de Timóteo capítulo 4, no versículo 3 a 4, que chegaria um tempo em que os homens teriam comichão nos seus ouvidos e eles amontoarão o mestre para lhe dizer, nos ensine sobre Deus. Aquilo é um símbolo da teologia. E Paulo chega a dizer a mesma coisa em 2 de Timóteo capítulo 3, no versículo 7, Paulo disse que eles amontoam desses mestres para lhes dizer, nos ensine sobre Deus. Paulo disse que eles vão aprender muito, mas nunca chegarão ao conhecimento da verdade. Porque a verdade de Deus vem através de um profeta. A palavra de Deus vem a um profeta. Amós capítulo 3, versículo 7, diz claramente que o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem revelar seu segredo aos seus servos, os profetas. Hoje nós encontramos Honório Cutani, escreveu o livro, e ele até faz um vídeo, é um canal televisivo da igreja dele, e ele diz, aquele que comprar o livro, se ele levar o livro para a casa dele, todos os demônios que estão naquele bairro saberão que naquele lugar há luz. Só porque alguém comprou o livro. Mas qual é o profeta da Bíblia que fez isso? Você vê? É o diabo Satanás. É porque, apóstolo de Otamar, os líderes religiosos, se você for anotar, quando chega no fim do ano, nós temos irmãos que estão na faculdade. Quando chega no fim do ano, líderes religiosos vão nas universidades. Chegam lá, dizem que temos canetas abençoadas. E se você compra essa caneta, vai resolver o seu exame, você vai passar. E eles, os estudantes, ficam sem estudar, compram a caneta muito caro, que ele poderia comprar a preço barato do mercado, mas ele compra muito caro, ele já não estuda a confiar que a caneta do Honório Cutani, a caneta de Joel William, a caneta de Gino Calu, vai me fazer passar. E chega nos resultados, ele reprova. Você vê? E hoje, eles pegam o que eles têm da teologia que eles aprenderam nas escolas pastorais e que eles se tornaram apóstolos, se tornaram pastores, se tornaram evangelistas, através de certificado de teologia. Eles vêm através da sua teologia, começam a escrever livros, colocando lá o nome de Jesus, colocando lá o nome de Jeová, colocando lá o nome de Isaías, colocando lá o nome de Moisés, e ele diz que esse livro é um livro inspirado. Se você o compra,
leva para a tua casa, os demônios vão desaparecer. Você não vai mais sonhar mal. Mas Honório Kutani sonha ser dado corrida. Honório Kutani sonha ser mordido com cão. Honório Kutani sonha fazer sexo com uma mulher. Qual desse líder religioso que não sonha isso? Qual desse líder religioso não sonha ser mordido com cão? Não sonha matar cobras? Todos eles têm sonhos constantes. E isso por causa de livro de magia. Esse livro de magia que foram queimados, em Atos 19, apóstolo de Itamar, são esse livro de imperador como o apóstolo Honório Kutani. São livros como desse Zedino Macedo. São livros como desse Ellen G. White. São livros como desses Cacu Severini. São livros como desse Gino Calu. São livros como desses homens Joel William. Todos os livros desse líder religioso, o seu lugar, apóstolo de Itamar, é no fogo. Porque esses livros trazem muitos sonhos nas pessoas. Esses livros trazem desgraça nas pessoas. Eles aplicam valor. A pessoa vende seus bens para comprar o livro. As pessoas vendem seus produtos, assim por diante, as coisas da sua casa, se tornam pobres para investir na compra de um livro. Um livro que não é nada de sagrado. Um livro que está cheio de teologia. Um livro que está cheio de magia. O que você encontra nesse livro? Há 5 ministérios da palavra? Há 6 ministérios da palavra? A mulher pode pregar, porque Jesus fez isto aqui, assim por diante. Nesses livros, são somente imaginações desses líderes religiosos. Até mesmo nesses livros, apóstolo de Itamar, pode-se encontrar técnicas de sexo. Nesses livros, apóstolo de Itamar, pode-se encontrar como é que o homem pode aproximar a sua mulher. O homem pode aproximar por detrás. Pode-se encontrar escrito nesses livros. São esses livros de sacerdotes, são esses livros daqueles que não foram profetas, como o profeta de Baal, todos aqueles livros, todos os livros dos imperadores foram queimados em Atos 19. E nós hoje, todos aqueles que acreditam na mensagem do profeta Cacu Filipe, têm queimado todos os livros desses Honório Kutani, têm queimado todos os livros desses Joe Williams, desses Higínios Calus, desses Mários Casquinhas, todos esses líderes religiosos, os seus livros, nós os queimamos. Todos aqueles que acreditam no clamor da meia-noite, queimam esse livro, porque esses livros não são sagrados. Somente um profeta tem direito de trazer uma mensagem, porque ele recebe um chamamento de comissão. Moisés, na sarça ardente, recebeu o chamamento de comissão, e em seguida ele pregou uma mensagem, e ele teve seu livro. Os 5 livros de Moisés, aquilo constitui um só livro de toda a mensagem de Moisés. O livro de Jeremias é o livro onde contém a mensagem de Jeremias. O livro de Isaías é o livro onde contém a mensagem de Isaías. Mas, olha, esses homens tinham chamamento e comissão, recebiam a mensagem da parte de Deus para escrever os livros que eles escreveram. Mas Honório Kutani, quando que ele foi chamado, quando que ele foi comissionado, e se na verdade Deus lhe chamou e comissionou, como é que esse Deus que lhe chamou e comissionou pode falhar na profecia que ele fez em 6 de abril do ano passado, 2020, a dizer que o coronavírus está completamente derrotado? Será que Elias falhava na sua revelação? Moisés falhava na sua revelação? O profeta Cacu Filipe pregou 18 anos atrás, em 20 de outubro de 2002, dizendo que viria a doença de coronavírus. Será que falhou? Então, todos esses líderes religiosos, apóstolos de Itamar, são sedutores, são a encarnação do diabo Satanás. E as pessoas perguntam, mas como é possível? Se eles pregam a Bíblia, se eles falam de Jesus, se eles falam de Deus, como é que ele pode ser do diabo? Apóstolo de Itamar, em 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 14, está escrito que o mesmo Satanás se transfigura em anjo da luz. Honório Kutani é o diabo Satanás se transfigurando em anjo da luz. Iraquiza Nelson é o diabo Satanás se transfigurando em anjo da luz. Joel William é o diabo Satanás se transfigurando em anjo da luz. Porque as pessoas não têm amor pela verdade. Não tendo amor pela verdade, receberam o espírito do erro.
receberam o selo do erro, para que eles possam acreditar na mentira, para que eles possam amar a mentira. Colossenses, capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 em diante. Paulo disse que porque as pessoas não têm amor pela verdade, então receberão o espírito do erro, para que eles possam acreditar em sinais de prodígio de mentira, para que eles se percam e vão ao inferno. Hoje, todos esses líderes religiosos, como Honório Coutinho, Edir Macedo, Vladimir Santiago, Silas Malafaia e Gino Calu, todos esses homens são a encarnação do diabo Satanás. São estrelas errantes ao serviço do diabo Satanás. Se o Aplicativo Profeta Caco Felipe Oficial. Para Android e iPhone. Fotos e vídeos, canções e pregações. Tudo sobre o Profeta Caco Felipe em um único aplicativo gratuito para você. Você ama Deus? Está em busca de salvação? Qualquer que seja a sua afiliação religiosa, o aplicativo Profeta Caco Felipe Oficial é para você.